Muito bem, nesse momento chegamos no momento mais importante da nossa programação. Chegamos no momento da reflexão bíblica. E eu quero falar nesta manhã sobre batismo. Hoje eu quero falar sobre batismo nas águas. Isso mesmo, é um assunto que muito pouco se fala e até os nossos amigos que não são evangélicos precisam entender sobre a questão do batismo nas águas. Então, se você tem Bíblia na sua casa, agora é o momento de você pegar a sua Bíblia sagrada. Você que gosta de ouvir Bíblia, Palavra de Deus, é o momento. Porque tem pessoas que não gostam de Bíblia. Tem pessoas que não gostam de ouvir a Palavra de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que o crer vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a Palavra do Senhor. Então, se você tem Bíblia na sua casa, eu quero convidar você para você abrir a mesma em Mateus, capítulo de número 3 e versículo de número 13. Mateus, capítulo de número 3, versículo 13. Que diz assim: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Eu vou ler mais uma vez para você entender a palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 3, versículo 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Pois bem, Jesus Cristo, ele tinha duas deidades. Jesus Cristo, ele era 100% Deus, mas também ele era 100% homem. Como Deus, não precisava ser batizado, mas como homem, ele precisava ser batizado. Apesar, sendo homem, sendo carne, Jesus não tinha pecado, porque o batismo que João pregava era o batismo do arrependimento. E até hoje também, o batismo é um ato de arrependimento. Então Jesus não tinha necessidade de ser batizado nas águas. Agora, por que Jesus foi batizado por João Batista? Primeiro ponto, para se cumprir as Escrituras, porque era necessário ele ser batizado por João Batista. E segundo ponto, para servir de exemplo. Então Jesus é o nosso modelo. É o modelo para todos serem batizados nas águas. Nós, evangélicos, especialmente a Assembleia de Deus, não batizamos crianças. Até porque nós nunca encontramos nos 66 livros da Bíblia Sagrada uma passagem sequer de crianças sendo batizadas nas águas. A gente não batiza crianças. O que a gente faz com as crianças? As crianças nós apresentamos ao Senhor. Porque Jesus, quando era criança, ele foi apresentado no templo. Com 8 dias de nascido, Jesus foi levado por Maria, sua mãe, José, seu pai, e apresentaram ao sacerdote. O sacerdote apresentou ao Senhor, pois eles não foram batizados. Aliás, Jesus não foi batizado. Jesus, ele foi apresentado.
Da mesma forma, João Batista. Nós encontramos outra criança sendo apresentada ao Senhor, o profeta Samuel. O profeta Samuel foi apresentado ao Senhor. Seus pais, Eucana e Ana, levaram Samuel para o templo e Samuel foi apresentado. Então Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Ele foi batizado nas águas por João Batista, o profeta, homem de Deus. Mateus capítulo 28, verso 18, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Agora preste atenção: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então observe bem que Jesus foi batizado por João Batista e antes da sua partida, ele chamou seus discípulos em particular e ele deu estas ordenanças. E assim eles fizeram, eles obedeceram. Ao ponto que ele disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Após ele ter ressuscitado dos mortos, o Pai Celestial entregou para ele toda a autoridade nos céus e também na terra. E o Senhor dera essa ordem imperativa para eles: façam discípulos de todas as nações. Mas para fazer discípulos, vocês precisam batizar. E a forma certa de batizar é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a forma, é o modelo que Jesus Cristo deixou para que a gente venha batizar as pessoas nas águas. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, os discípulos do Senhor obedeceram e eles batizaram pessoas também nas águas. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16 diz assim: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, batismo nas águas só pode ser batizado nas águas pessoas que creem em Jesus, ou seja, pessoas que aceitam a Jesus como Salvador. Nós não podemos batizar uma pessoa incrédula, jamais. Então a gente só batiza aqueles que crêem. Então o batismo é para aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Salvador. A gente vai observar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 12 e 13, que diz assim: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. Então observe bem, Filipe pregou a mensagem de Deus e as pessoas acreditaram em Jesus e logo em seguida foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então, voltando a esse ponto, para alguém ser batizado nas águas, precisa crer em Jesus, precisa confessar Jesus, precisa aceitar Jesus como Salvador. Então é por isso que a gente não batiza crianças, porque o batismo é uma forma da gente batizar a pessoa, porque ela crê
porque ela se arrepende dos seus pecados. Uma criança de 8, 10 dias, 1 mês, 2 meses, nós não temos como batizar uma criança, porque ainda ela está na dispensação que nós chamamos a dispensação da inocência. Ela ainda está nessa dispensação. João capítulo 3, versículo de número 5 diz assim: respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus disse essas palavras para Nicodemos. Então, para alguém entrar no reino de Deus, ela precisa crer, ela precisa nascer de novo. E o batismo nas águas é um ato que a pessoa crê em Jesus, que ela quer viver uma nova vida com o Senhor Jesus, e ela pede para ser batizada nas águas. O apóstolo Paulo disse assim: quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tem muita gente nesse momento ouvindo essa mensagem, aprendendo nesse momento sobre o batismo nas águas. Então é necessário, meus irmãos, nós sermos batizados. A gente não faz 2 tipos de batismo. Tem igreja aí que batiza 2, 3, 4, 5 vezes. Todas as vezes que a pessoa quiser ser batizada, ela batiza. Está errado. O batismo só é uma vez. O batismo deve ser uma vez só, mas tem que ser o batismo verdadeiro, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma grande polêmica que tem igrejas que só batizam no nome de Jesus, mas esquece o contexto, porque todo texto tem um contexto. Isso mesmo, tem um contexto. Todas as vezes que aparece o nome de Jesus, aparece logo em seguida também o antes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por exemplo, no batismo de Jesus, preste atenção, no batismo de Jesus, as 3 pessoas estavam ali: o Pai, o Espírito Santo e o próprio Jesus. Ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado. Pai. O Espírito de Deus veio em forma de uma pomba, Espírito Santo. Jesus desceu sobre as águas. Então, o batismo que nós batizamos é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no momento que a pessoa está sendo batizada, antes da pessoa ser batizada, a gente faz algumas perguntas. Você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, que é o único Filho de Deus? Sim. Você acredita que ele veio em carne? Sim. E a gente faz outras perguntas e a pessoa responde, e logo em seguida a gente faz a nossa declaração, a declaração de fé, a confissão: pois eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aí a pessoa, a partir daquele momento, ela vai viver uma vida separada para Deus, porque o batismo tem alguns significados. O batismo representa a morte, o batismo representa a ressurreição. Morte quando a pessoa desce sobre as águas, ela está morrendo, e quando ela sai das águas, ela está ressuscitando para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, você que tem alguma dúvida sobre o batismo, procure-nos, procure o pastor da igreja, procure o seu pastor, procure o seu líder, procure o seu dirigente de congregação, para que você possa descer as águas. Claro que existem algumas coisas que podem impedir algumas pessoas de serem batizadas. Aí já é outro assunto que nós vamos abordar aqui. É outro assunto, porque tem pessoas que têm o desejo de serem batizadas nas águas, mas tem algum embaraço na sua vida. E a gente vai trazer uma explicação sobre esses embaraços que impedem da pessoa ser batizada nas águas. Pois bem, é outra palavra que nós vamos trazer aqui de esclarecimento para toda a nossa comunidade, para você que está nos assistindo nesse momento, porque você precisa aprender concernente à palavra do Senhor Jesus. Então, esta é a palavra de Deus sobre batismo nas águas. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado
por João. Até Jesus foi batizado, não tinha necessidade de ser batizado porque não tinha pecado, porque quem se batiza nas águas é quem tem pecado, se arrepende dos seus atos, dos seus pecados. Mas por que Jesus foi batizado? Eu repito mais uma vez, para servir de modelo e para cumprir as Escrituras Sagradas. Que maravilha! Só perde quem não ouve o programa Impacto da Graça.